Hello, hello, galera, como que vocês estão? Esse é o primeiro episódio do CEO de Mim Mesma e eu estou com uma convidada muito especial, que é a Giovana. Ela é fundadora da Entre Peles e esse objetivo do podcast é compartilhar com vocês, porque comunicação é onde eu me encontrei. Espero que vocês curtam bastante, que vocês compartilham e sigam o meu canal. Beijo! Hoje eu estou aqui com uma convidada super especial, que é a Giovana. Ela é fundadora da Entre Peles. Bom, meu nome é Giovana França. Sou formada em psicologia, estudo a área da sexualidade humana e eu tô muito feliz de estar aqui hoje, sendo a nossa primeira vez juntas. É verdade. A nossa primeira vez juntas falando sobre esse nicho que eu amo. E também sou CEO da marca Entre Peles, trabalho com os produtos de bem-estar sexual. Me encontrei nesse mundo e tô aqui hoje para falar também sobre prazer feminino. Então, e eu quero saber de você, como é que você chegou até aqui com a Entre Peles? Você já tinha essa veia empreendedora desde criança? Amiga, eu cresci dentro do mercado da minha madrinha. Então, quando eu era criança, eu cresci lá dentro. Via muito falar sobre o empreendedorismo, mas nunca foi algo que eu pensei. Sempre foi assim, não, eu quero fazer faculdade e ir para a área da psicologia. Quando eu terminei a faculdade, no meio ali da faculdade, eu estava trabalhando como CLT, foi meu primeiro emprego. Inclusive, foi onde eu conheci o Rafa, meu noivo. E eu apaixonei pelo empreendedorismo. E eu falei assim, cara, acho que eu quero isso pra mim. Mas eu queria muito a psicologia também. Uhum. Fui pra clínica. E aí abri a loja no online. Sim. E dentro da psicologia, eu vi o quanto falar sobre sexualidade, falar sobre prazer feminino era um tabu. Mesmo dentro de uma área que a gente tem que falar sobre tudo, né? Sim. E eu falei assim, não, eu quero estudar mais sobre isso. Então, eu acho que assim, eu tava com o pé no empreendedorismo, porque ser psicóloga também é ser empreendedora, mas essa paixão já vinha de muito tempo. Sabe aquele filme, aquele programa da Globo, do Serginho, tipo, minha amiga pediu uma verdade. Sim, eu assistia muito. Eu assistia muito também, e eu amava. Então eu acho que ali eu já tinha essa curiosidade, sabe, sobre o assunto. E hoje falar sobre isso de forma leve faz com que esse tema fique leve também para as outras pessoas. Inclusive, era um tabu pra mim, na verdade. E aí eu conheci você, e aí você me explicou. E assim, como que é diferente esse mundo. Porque a gente nunca escutou falar. A minha mãe sempre me incentivou, mas eu sempre fiquei com vergonha por ela ser minha mãe e tal. E aí, quando eu conheci você, eu acho que você ampliou muito a minha visão sobre isso. Inclusive, eu tô solteira, mas assim... Mas era uma coisa, assim, muito difícil de falar pra mim. Era uma coisa muito difícil de me abrir. Sim. Mas, assim, com a Gárvia foi mais tranquilo em relação ao empreendedorismo comigo. Porque eu cresci vendo meu pai fazendo... Você vendia tudo, né, querida? Eu vendia tudo. E desde criança, eu vendia muita coisa. Eu vendia, assim, figurinha, adesivo de caderno. Porque não era uma coisa, assim... Eu sempre fui muito desprendida materialmente. E eu nunca fui assim, eu era, tipo, eu não gosto de, tipo, eu lembro quando eu era criança, tipo, doar roupa, pra mim era, tipo, um inferno, tirar, sabe, as minhas coisas. E você já solta. É que na minha cabeça, se eu doava roupa, aí eu teria espaço pra comprar mais. A minha visão era essa. Só que, assim, desde pequena eu fazia teatro, eu fazia balé. Então, era uma coisa que eu busquei me incentivar. A minha mãe ficava, assim, maluca comigo em relação a isso. Com certeza. Porque eu não queria ir pra escola. Eu queria, assim, fazer teatro, ir pro palco, enfim. Mas eu quero saber uma coisa de você. Como que tá hoje a situação na Entre Peles? O que você notou de diferença no começo? E como que tá agora a sua situação atual? Nossa, eu acho que muita maturidade, né? Quando eu comecei, eu falava assim, não, é só pra ser uma segunda renda. Uhum. Então era assim, eu me dedicava muito pouco. Eu comecei, eu não tinha nem nome, não tinha Instagram, não tinha nada. Uhum. Era a vontade e a necessidade de vender alguma coisa. Então eu comecei muito bem amadora mesmo, no sentido de vou comprar. Eu comecei com as peças de lingerie, porque eu era apaixonada pelas peças de lingerie, até hoje eu sou. E aprendi isso com a minha mãe, que minha mãe também teve loja, então eu cresci dentro do mercado, dentro da loja da minha mãe. E aí, quando eu comecei, era tipo assim, não, eu preciso de um dinheiro, vou lá, vou trabalhar, vou vender isso aqui, depois eu compro mais, e foi indo.
E agora hoje, não, hoje já é uma coisa assim, já tem mais boletos para pagar, já tem muita coisa. E quando a gente lembra, assim, da nossa história, a gente fala quanto a gente evoluiu, né? Mentalmente, profissionalmente, tudo. E hoje, a Entre Peles, do jeito que ela tá, com a loja física, que era um sonho para mim, eu já senti essa necessidade de ter o espaço físico da loja, que antes era na minha casa, eu não conseguia ter as coisas organizadas, receber cliente em casa. E é a realização de um sonho, então tudo que tem aqui na loja é realmente muito esforço, tanto meu quanto da minha família, que sempre me apoiaram, os meus pais são grandes incentivadores. Então hoje eu vejo o quanto a Entre Peles amadureceu. E, por consequência, eu também amadureci dentro do empreendedorismo, que não é fácil, né? São cheios de desafios, cada dia é um leão diferente, mas que faz os nossos olhos brilhar, assim. Desistir, com certeza, tem dias que eu quero sumir. Mas, no final, sempre dá tudo certo. Eu sempre falo que, assim, eu sempre brinco, né? Que, às vezes, eu sou muito impulsiva. No sentido de falar assim, não, se Deus tá me dando essa oportunidade, o chão, ele vai tirar de algum lugar. E eu vou, e sempre dá certo. Às vezes a gente dá uma quebrada assim na cara, mas, assim, dá certo no final. Então, eu acho que também ter esse tipo de personalidade faz com que a Entre Peles vá crescendo e evoluindo também. E eu quero saber de você, da onde que surgiu esse nome Entre Peles? Porque, assim, a Gárvia surgiu da minha paixão pelo Rio de Janeiro, porque como eu fazia o teatro, sempre tem alguma coisa junto. E aí, em relação à Gárvia, eu amava o Rio de Janeiro e tinha um bairro lá que chama Gávea. E aí, com o meu sobrenome, que é Garcia, eu quis juntar os dois. E foi ideia sua? Foi ideia minha. Eu falei, pronto. E eu nem me achava criativa na época. Olha só, pra você ver como que a gente se auto-sabota também. Muito, muito. E eu queria saber de você, da onde que surgiu esse nome Entre Peles? Então, eu não fui tão criativa assim. Quando eu comecei a loja, eu tinha uma sócia. E aí nós juntamos os nossos começos de nomes e esse foi o nome da loja durante 2 anos. Acho que deu quase 2 anos. E aí, depois que a gente acabou a sociedade, e aí eu falei assim, tá, eu já tava trabalhando na psicologia, então eu já tinha minhas pacientes, já tava na clínica, eu fazia as entregas à noite, depois que eu saía da clínica. Só que eu falei assim, não, eu quero muito a loja, eu quero que a loja dê muito certo, eu quero ter algo meu, pra mim. E eu fiz todo o rebrand da marca. Então, depois que eu terminei de pagar a parte que eu tinha comprado da minha antiga sócia, eu falei assim, não, agora eu vou fazer tudo diferente. Eu quero um nome, eu quero uma logo, porque na época a gente mesmo que fez o nome, a logo, foi tipo tudo muito improvisado. E eu falei, não, eu quero vir com tudo, assim. Aí eu contratei a Regina, que na época eu nem sabia que existia uma profissional que faz os names, e aí ela foi maravilhosa. E foi assim, ela que me trouxe esse nome. Ela me deu na época, não lembro se eram 4 ou 5 opções. E aí o que eu mais gostei foi a Entre Peles. Que eu achei que, tipo assim, o nome casava muito com os produtos também, no sentido de... Eu nunca gostei de falar sex shop. Então eu gosto de usar o termo que são produtos de bem-estar sexual. E você... Quando você tá dentro de uma relação, seja você com a parceria ou você sozinha, você tá entre peles. Então eu achei que esse nome casou muito com os meus produtos. E aí, na época, era um nome que ainda não tinha registro. Então, tipo, hoje a gente tem o nosso nome registrado. Então, eu passei essa responsabilidade, não foi minha ideia. Entendi. E essa é a importância de ter um nome registrado, né? Porque, olha, quase ninguém fala sobre isso. Eu já passei um perrengue, o Igor sabe.